Meu nome é Rodrigo dos Santos, eu sou no doutorado lá na UFRJ, mas moro em São Paulo. Eu sou artista e pesquisador, tenho formação acadêmica em filosofia, mas eu sou do teatro desde criança. E essa formação de artista determinou profundamente a minha formação em filosofia, né? Eu entrei basicamente na filosofia para estar desenvolvendo uma reflexão sobre o meu trabalho como pessoa do teatro. Um dos marcos mais importantes assim, da minha formação é ter participado de uma companhia chamada Companhia dos Comuns, lá no Rio de Janeiro. Foi fundada em 2001. Uma companhia que trabalha até hoje com teatro preto, com as temáticas, com textos, com dramaturgias, com estética, com atores e atrizes negros, né? E a presença nessa companhia determinou profundamente minha pesquisa em filosofia. E é justamente sobre essa experiência que eu quero falar com vocês, essa ideia de filosofia africana. Do meu ponto de vista, né, da forma que eu enxergo, ela está muito relacionada com a relação entre arte e filosofia, tendo essa experiência africana e afro-brasileira como fonte de diversos saberes, né? O básico, assim, para começar, é dizer o seguinte: o que eu pude aprender nesse tempo de pesquisa está relacionado, em primeiro lugar, estou falando assim, não é nem como, é a primeira coisa que eu quero falar, mas não é a mais importante. É um dado que eu gosto de colocar só para a gente se orientar a gente poder perceber, e eu digo a gente, me incluindo, porque na medida que eu vou falando, o pensamento vai se produzindo e eu também vou tendo mais noção, né, sobre as minhas próprias ideias. Então, um dado fundamental sobre essa pesquisa de filosofia africana, da maneira que eu tenho feito, ou seja, buscando uma interlocução com o teatro, e principalmente uma pesquisa sobre teatro preto, é a seguinte: para mim, critério de verdade é o arrepio na espinha. Alô? Ó, viu? Arrepiou. Oi. Alô? Oi. Oi. Então, essa ideia do arrepio na espinha. Olha, isso quer dizer que a produção, na verdade, a meu ver, e nessa experiência que o teatro preto, da forma que a gente desenvolveu, ao longo da experiência da Comuns e até hoje que eu venho trabalhando, ela precisa do elogio, da valorização do corpo e dos sentidos, né? Isso diretamente falando contra Descartes, né? Aquela ideia da subjetividade do cogito ergo sum, desprovida de sentidos, estabelecendo uma hierarquia onde o corpo não vale nada e o pensamento puro que fica cada vez mais exagerado com Kant, né, se torna padrão de avaliação e universalidade, né? Ou seja, a verdade ela precisa ser desinteressada. O objeto de conhecimento não pode nos seduzir, né? A gente precisa estar afastado. Vamos dividir o mundo em coisa e a gente em sujeito do conhecimento, sem afeto, sem sangue, ou melhor, com sangue de barata. Isso tudo, esse tipo de ideia começou a aparecer para mim, além da experiência do teatro, num texto de um filósofo africano chamado Poulan Ontundi, que está num livro chamado Epistemologias do Sul, que diz o seguinte: todo conhecimento é local, todo conhecimento é produzido a partir de diversas singularidades, e não à toa a própria ideia
de dignidade humana que a gente encontra em diversos tratados, como a própria Declaração dos Direitos Humanos, né? Isso segundo um livrinho do professor da Unicamp chamado Giacoia, um livro que ele bota o Nietzsche para falar com Kant. Ele apresenta essa ideia que me ajudou a consolidar um pouco melhor essas coisas que eu quero defender. Ele diz o seguinte: essa ideia de dignidade humana, ela tem base ali na inspiração que a Revolução Francesa acabou proporcionando ao Kant. Essa ideia de um sujeito universal, racional, que não pode ser meio para nada, mas é o fim de tudo. Você não pode utilizar o ser racional para chegar em alguma outra coisa além dele, né? Você não pode pegar uma pessoa humana e abusar dela com vistas a qualquer outro fim. E eu pergunto para vocês o seguinte: diante dessa ideia, como é que a gente pode avaliar a própria experiência da escravidão dos povos africanos? Se o sujeito racional não pode ser utilizado com vistas à exploração de qualquer outro fim, o que seriam então as pessoas africanas? Seriam seres racionais? Será que o Ocidente os considerava como pessoas? Não, a resposta é não, né? E o que está nessa figura da dignidade humana, a gente pode assumir que é uma projeção de uma certa cultura, de certos valores morais, de certos valores religiosos. Tem uma banda de rock and roll que eu gostava mais, eu tenho gostado menos, chamada The Doors, que tem uma música chamada The Wasp, que é White, Anglo-Saxon Protestant, branco, anglo-saxão e protestante. Isso parece um detalhe ínfimo, mas é uma fonte da cultura pop, mas que é interessante da gente pensar, porque essa figura do branco, anglo-saxão protestante está na base dessa dignidade humana, né? Que até hoje determina, inclusive, a Constituição do nosso país, inclusive a Declaração dos Direitos do Homem, ou seja, dos direitos humanos, e o Estatuto de Igualdade Racial, né? Então, perceber que, institucionalmente, a pessoa negra estava desfavorecida, por mais que a gente saiba de toda a história de genocídio, toda a história de opressão, toda a história de aviltamento, de bestialização e ilegalidade, perceber que existe uma instância estabelecida a nível institucional, para mim foi bastante curioso, dentro da área da filosofia. Ou seja, a filosofia ocidental, ela colaborou com o processo de supremacia branca ocidental, de aviltamento das populações africanas e ameríndias. Essa é uma parte, né? Percebendo isso, eu comecei a perceber percebendo isso, eu comecei a me indagar a respeito do que precisava ser feito em termos de pensamento filosófico para superar essa situação. E percebi que eu precisava estabelecer uma crítica da ideia de racionalidade, de cientificidade, né? Eu acho que para poder promover uma crítica realmente consistente e contundente desse panorama, dessa maneira hegemônica de lidar com o pensamento filosófico, um pensamento frio, esvaziado de vida, né? Eu acho que eu não podia estar entranhado no terreno da filosofia apenas. E desde que eu sou uma pessoa do teatro, desde criança, eu falei, eu preciso estar pensando artisticamente esses padrões de pensamento, né? Ora, a experiência no Teatro Preto, e é o que eu quero falar, quais são essas referências que a experiência do Teatro Preto trouxe para eu estar pensando filosoficamente, estar desenvolvendo a minha pesquisa? Em primeiro lugar, assim, de um modo geral, é a ideia do colonialismo, né? Pelo menos
menos no meu curso, eu entrei para a graduação em filosofia em 96, e mesmo os cursos de filosofia política não abordavam esse tema do colonialismo. Me parece bastante atual. Eu acho que é uma condição inescapável de todos nós, brasileiros, ainda mais dentro da universidade pública. E um dos livros que me pegaram em primeiro lugar assim, foi o Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire. Por outro lado, um livro do Frantz Fanon, que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. A ideia do Fanon é bastante precisa no que ela nos ajuda a compreender geograficamente essa situação em que vivemos, com o nome de situação colonial, né? Essa ideia de situação colonial me marca até hoje e me ajuda a desenvolver as minhas ideias na pesquisa que eu faço do teatro e da filosofia. A situação colonial, ele pega essa ideia de um psiquiatra chamado Manoni e significa o seguinte, que uma sociedade, né, colonial é aquela dividida em dois, onde uma parte, a menor parte da população, usufrui de todos os privilégios de infraestrutura, de segurança, moradia, saúde, trabalho, e que a outra parte não tem privilégio nenhum, é a que serve. Em geral, você pega, por exemplo, a própria análise do Fanon, um livrinho chamado O Ano Quinto da Revolução Argelina, mostra isso muito bem, né? Um país africano do norte, que foi ocupado pela França, e que, num determinado momento da sua história, produziu uma revolução que envolveu toda a população, né? A minoria frança, trabalhando nas obras, na extração dos recursos minerais, cooptando alguns segmentos da sociedade argelina que foi se europeizando, se ocidentalizando, em detrimento das condições de vida da maior parte da população. A situação colonial é essa. Uma minoria usufruindo dos privilégios que o Estado e a iniciativa privada concedem, e a maior parte da população em situação de pobreza ou de miséria. Ora, nós vivemos numa situação dessa, né? E eu preciso pensar, pelo menos eu, em termos de produção de filosofia africana, preciso pensar nesses termos. Por quê? Os próprios países africanos fazem parte desse mundo subdesenvolvido, que passam pela mesma estrutura social descrita nesses termos de Fanon, né? Isso significa, além de, quando você se encontra, quando você percebe, quando você assume que você se encontra nessa situação sociopolítica marcada pela situação colonial, você toma uma posição política. Você percebe, você procura pensar de que maneira a sua vida está se desenvolvendo em termos de habitação, de educação, de saúde e segurança, mas, por outro lado, a sua vida psíquica, afetiva, né? Então, essa ideia de situação colonial, para mim, é fundamental. Nesse sentido, e por quê? Por que o Teatro Preto me mostrou isso? Tá muito, assim, a minha maneira de falar, evidentemente, eu elenquei alguns tópicos, mas eu não estou seguindo esses tópicos, assim, cronologicamente. É próprio do meu exercício de fala, de elocução, desenvolver uma espécie de espiral. Se ficar confuso alguma coisa, vocês têm toda a liberdade para falar, né? Eu estou aqui como um griot, procurando ser um griot. Estou aqui contando uma experiência. Afinal de contas, a filosofia dita africana, ela acolhe uma maneira dessa de elocução de conversa, baseada na oralidade, né? As culturas africanas, em geral, gostam muito desse meio de transmissão de conhecimento. E as culturas ocidentais antigas também, né? Enfim, uma maneira burocrática, livresca, uma maneira... Se eu quisesse me colocar aqui como um texto, eu estaria falando de modo diferente, mas estou me colocando aqui como pessoa, como vocês também, e tentando
explicitar esses conceitos que eu tenho pensado da forma mais lúcida possível. Embora eu acho que a lucidez também precisa de uma gotinha de desvario para ficar interessante, para ficar belo. Sócrates fazia isso com Platão e os meninos lá, né? Então, sem querer me comparar. Essa ideia da situação colonial fundamental e do colonialismo, né? Que vieram muito por essa ideia desse texto, dessa experiência na companhia dos comuns. Fizemos uma peça chamada Roda do Mundo, onde a experiência do ódio, não a meu ver, mas aos olhos da crítica, onde a experiência do ódio era mais evidente. Uma companhia de atores e atrizes pretos, todo mundo preto em cena, fazendo um espetáculo para falar da condição do negro sobre o Brasil, com a estrutura da capoeira para poder possibilitar a manifestação do nosso trabalho, e foi vista com ódio. Essa experiência do ódio. E esse ódio, o ódio como afeto, né? Eu não queria citar Spinoza, mas para ficar mais evidente o que significa o ódio, é uma tristeza acompanhada da ideia de um objeto exterior, de algo que está fora do nosso corpo. O ódio é um sentimento que, na visão do Spinoza, diminui o nosso conatos, o nosso esforço, a nossa essência de estar vivo, né? Porém, na experiência de uma pessoa preta diante de um mundo branco, o ódio pode ser produtivo. Você vai ver no Condenados da Terra, do Fanon, ele dizer que a violência desintoxica, porque a violência livra do complexo de inferioridade. E falando de complexo de inferioridade, eu acho que a gente tem tanta gente preta aqui na plateia, mas essa experiência do complexo de inferioridade é uma produção do colonialismo também. E é algo que destrói a nossa alegria de viver, né? E através da experiência do teatro, que tem uma liberdade estética de estar lidando com toda a camada, todas as camadas de afeto do nosso corpo, o ódio vem como algo especial. Porque, de fato, na experiência do teatro, ele não vai destruir o corpo. Não é um ódio revolucionário, nos termos de Fanon, nos termos de Garvey, nos termos de Kwame Ture. É um ódio que destrói o corpo de outra forma. Pela palavra, ele promove uma revolta. Tem uma palavra boa. Ele promove um caos. Ele promove ele tira o chão da pessoa. Ele promove uma transformação na maneira de você observar o fato. Ele desestrutura, melhor dizendo, o ódio desestrutura. Esse ódio que eu encontrei no Teatro Preto, né? Pensar o quanto o trabalho desse ódio no Teatro Preto, inclusive no texto filosófico, da maneira que eu tenho procurado fazer, um texto filosófico sobre a própria inspiração de Fanon, lá no Pele Negra, Máscaras Brancas, que procura um estilo de escrita que procura atingir não apenas o intelecto, mas toda a sensibilidade do leitor. Para mim, esse é um dos grandes lances, uma das grandes lições. Você escrever não para atingir o intelecto, mas todo o sistema sensorial do leitor, né? Uma maneira estilística, propriamente artística e filosófica de trabalhar essa afetividade do ódio, pode produzir um efeito revolucionário, em algum sentido, né? Alguns diriam não revolucionário, porque a gente não vai estar destruindo os corpos brancos, os corpos opressores, né? Mas, mesmo nesse lugar, existe um quê de revolução. Então, ao ver que eu não poderia encontrar dentro do discurso filosófico nenhuma base que estivesse aliada à cientificidade e racionalidade, eu fui até o simbolismo dos deuses iorubás. Foi aí que eu cheguei no simbolismo de Exu, que é o orixá, que é um deus iorubá, e está relacionado à comunicação, à transformação, ao contato, à
ao diálogo, ao encontro, ao caminho, à estrada, ao acesso, né? Foi o teatro que me trouxe essa experiência do orixá também, e junto com o teatro, uma das bases de produção desse saber que eu sustento até hoje é a experiência no terreiro de Candomblé e na minha escola de capoeira Angola. 2 espaços onde eu pude treinar e aprender valores sobre o meu corpo que eu acabei utilizando de uma forma conciliada com minha formação em filosofia, né? E o que me levou também a abandonar o diálogo com toda a tradição de pensamento branco que eu havia desenvolvido. Por mais que eu não tenha me ligado aos pensadores mais analíticos, aos mais conservadores, eu me liguei a uma vertente do pensamento continental que me proporcionou alguma abertura para estar pensando essa crítica da racionalidade, né? E para não trabalhar com esse conceito de razão, eu peguei essa figura de Exu, numa especificidade que ela tem, que se chama Bará, é um outro nome de Exu. O teatro que eu pretendo apresentar, em termos filosóficos, se chama Teatro de Bará, o teatro do rei do corpo. Uma analogia com o pensamento ocidental pode ser feita tomando de exemplo o caso do jovem Nietzsche, do Nascimento da Tragédia, quando ele pega Dioniso e coloca a figura de Dioniso como uma experiência superior à experiência apolínea no mundo, como uma instância de pensamento que dizia mais respeito à verdade de todas as coisas do que a ilusão civilizatória e ética do mundo apolíneo. Essa figura de Bará, num livro, outra coisa, um pequeno parênteses, a experiência filosófica do pensamento que se inspira nos pensadores africanos e na diáspora, ela admite a interdisciplinaridade. Então a gente precisou ir nos antropólogos, nos sociólogos e nos historiadores também, para poder desenvolver uma vertente de pensamento filosófico na universidade pública, aqui no Brasil. A gente tem vários exemplos no Paraná, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, nesse sentido. Então, um livro de uma antropóloga chamada Joana Eubem dos Santos, existe uma etimologia para essa palavra Bará, que significa o rei do corpo. Essa ideia de rei do corpo, a meu ver, ela revitaliza todo o esvaziamento da experiência dos sentidos, da sensibilidade do próprio corpo para a história do pensamento. Porque apresenta o corpo como algo indissociável do pensar, e o pensar como algo indissociável das experiências do corpo. De fato, nós vivemos assim, essa integralidade no dia a dia, né? A gente procurar uma vida convencidos na seguinte crença de que o pensamento é separado, eu acho que a gente acaba gerando diversos obstáculos, diversos empecilhos, diversos males para a nossa própria vida pessoal e na própria produção de conhecimento. Porque à medida que a gente pensa nessa dicotomia de princípios, do espírito separado do corpo, do intelecto separado da sensibilidade, a gente mantém uma hierarquia de princípios que, no auge da modernidade, proporcionou a opressão de diversos povos, de diversos corpos, né? A ideia de um pensamento africano, ela alia, inclusive, a perspectiva política à perspectiva propriamente, não digo propriamente, mas convencionalmente chamada de ontológica, né? Nesse sentido, Bará, o rei do corpo, ele serve como, do ponto de vista ontológico, como princípio de organização afetiva do seu próprio corpo. E essa organização afetiva, ela, através da linguagem, exige uma maneira de escrever que destoa do que a gente vem comumente produzindo em termos acadêmicos, estritamente.
né? Eu, pelo menos, tive a oportunidade de, na minha dissertação de mestrado, fugir completamente dos parâmetros, das normas da ABNT, sabe? E é o que eu estou fazendo na minha tese também. A gente tem que ter a sorte de encontrar um espaço acadêmico que lhe permita essa liberdade, né? Essa transgressão. Do ponto de vista político, assumir essa ideia de Bará, o rei do corpo, já está mais do que dado, porque procura restabelecer a voz daqueles que foram silenciados, né? Procura fazer também da experiência da alegria, isso está naquele livro do Muniz Sodré, Pensar na Dor, da experiência da alegria como a base de qualquer atividade humana. Se os povos de Yorubá dançam e cantam, e a gente pode até dizer de um certo modo superficial, que a maioria das sociedades africanas tem na dança e no canto um valor eminente, é porque a alegria é a força propulsora da vontade de viver, dessa experiência de contato, de encontro com o outro, com a alteridade, com a natureza, com o todo, inclusive com a própria morte. A experiência da morte na sociedade urubá tradicional é completamente diferente dessa que a gente vive no Ocidente, né? Tanto no próprio culto ao orixá, que não chamo nem de religião, tanto no próprio culto ao orixá, como na experiência teórica de um carinha, de um senhor chamado Olesoinka, né? A gente encontra um conceito de tempo espiralar. A maneira de pensar o tempo para a sociedade tradicional iorubá é diferente. Não é um tempo cronológico, retilíneo, é um tempo espiralar, onde coabitam nós, os viventes, os antepassados e as gerações por vir, né? É fundamental perceber também, nessa experiência do tempo, a importância dos antepassados, ou seja, a experiência da ancestralidade. Ora, eu acredito que essa experiência da ancestralidade ela é uma verdade que determina a vida de todos os seres humanos, independente de suas proveniências culturais. Afinal de contas, todos nós somos feitos de pais e mães e avós e etc. e tal, e a própria genética admite que a presença desses antepassados existe, coabita, está em vigor nos nossos corpos até hoje. A interpretação na Goiorubá a meu ver, é apenas mais uma maneira de dizer que nós temos os nossos velhos em nós, e nós estaremos nos nossos filhos, se estivermos também. E essa vigência dos antepassados no nosso corpo determina muitos comportamentos. Eu acredito que a gente tem a experiência dessa ideia do Jung de inconsciente coletivo, a própria ideia freudiana de inconsciente, de id. Esse é um terreno interessante para a gente estar pensando. Eu não estou dizendo nenhuma verdade. Eu estou apenas colocando uma hipótese de que o próprio Ocidente apresenta brechas para a gente estar pensando essa presença da ancestralidade no nosso corpo. Quando a gente, inclusive, faz um movimento, num exemplo simples assim, você encontra, eu vou falar de mim, minha filha que nunca conheceu meu pai, um belo dia eu a pego dormindo na mesma posição que ele. O meu filho, que não me viu quando eu nasci, dormindo na mesma posição que eu. Então são sutilezas, né? A vivência com o orixá ensina a gente a perceber as sutilezas. Aliás, a aptidão científica também. A aptidão científica faz de você aquele observador que aprimora o olhar, a escuta para a alteridade, né? E nesse sentido, aquele critério de verdade que eu utilizo, de arrepio na espinha, é o que consagra. Olhei a coisa, pensei, me arrepiou, falei, volto 10? Tá. É que você botou o dedo na frente?
esse arrepio na espinha é porque ele integra meu corpo à minha compreensão, né? De um modo geral, então, eu sei que é pouco tempo, eu espero que vocês tenham algumas perguntas para fazer. E eu vou falar um pouco agora da mudança do que eu pensei na minha dissertação para agora para minha tese. Esse conceito de Bará, que é o rei do corpo, que é outro nome de Exu, que é um deus Yorubá, eu tinha apresentado, eu usei esse radical para criar um conceito chamado Bara-perspectivismo. Que nome, né? Contra logocentrismo, essa ideia de pegar o logos, né, grego, e para poder fazer a crítica dessa experiência do pensamento racional, eu peguei esse termo do pensamento mítico, Bará. Então, bara-perspectivismo contra logocentrismo é uma ideia assim, que eu precisava subverter a importância que o pensamento racional tem na produção de conhecimento na nossa sociedade, né? Apresentando esse Bará como mais uma interpretação, ou seja, tomando qualquer tipo de conhecimento produzido como apenas uma interpretação, como aquele que não acredita numa verdade absoluta, porque isso não existe, não faz mais sentido falar em verdade absoluta atualmente. Então essa ideia de pegar Bará, Exu e apresentar como uma possibilidade, eu já abandonei de certo modo, e não quero nem mais falar de bara-perspectivismo, porque eu acho que leva muita confusão. No sentido de que esse pensamento filosófico de matriz africana, ele acompanha uma tendência produzida, inclusive na filosofia africana, que é produzida no continente africano, com pensadores como Fabian Ebussi-Bulaga e Marcel Toa, do Camarões, mas o Valentin Mudimbe, do Congo, a ideia de emancipação. A emancipação do pensamento, a ideia de produzir um pensamento por si e para si. O que para esses caras do continente africano precisava se dar numa relação com o pensamento europeu ainda. É um troço muito difícil e complicado. Enfim, de um modo geral, uma das saídas que esses caras encontraram, vislumbraram para a produção de conhecimento africano por si e para si, que a partir do qual dependeria um desenvolvimento político, social e econômico das sociedades africanas, foi encontrar nas tradições, olha aí, não é à toa que eu usei a tradição de pensamento na Yorubá para poder desenvolver minha parada, né? Eles encontraram nas tradições locais, nos valores das sociedades tradicionais africanas, o respaldo para a produção desse conhecimento. E uma palavra que, em diversas línguas do tronco linguístico banto, no Kiluba, no Kikongo, que é Muntu, né? A palavra Bantu significa a humanidade, as pessoas, os homens. Esse prefixo Ba é o plural, né? Bantu, Muntu é o indivíduo, é a pessoa. Então a grande ideia desses caras era como fazer esse Muntu filosofar, né? E um dos desejos básicos era provar para o europeu que o Muntu não era um animal bestializado, irracional, como os saberes da modernidade reforçaram. Aí sim, com Kant, com Hegel, com Lucien Levy-Bruhl, né? O Kant chegou a afirmar que os pretos deviam ser dispersados a pauladas, porque eram vaidosos, ridículos, matraqueadores. Observações acerca do sentimento do belo e do sublime. E aí essa galera africana estava querendo dizer que não, nós não somos animais, nós fazemos filosofia. A filosofia para esses caras era vista em alta conta, como um dos elementos através dos quais o poder ocidental, no seu ápice, poderia ser manifestado, sabe? E, enfim, a partir dessa teoria do Muntu fazendo filosofia para si e por si, através das tradições,
muita coisa desenvolveu. Alguns filósofos africanos se colocaram a favor dessa ideia e outros contra, né? Enfim, em suma, a minha experiência teatral preta me levou a pensar essas questões, resumindo, o colonialismo, a importância de se perceber numa situação colonial, a experiência do racismo, evidentemente, a questão da racionalidade, e à medida que eu vi que a razão hegemônica ocidental foi a base dos discursos racistas da modernidade, eu precisava romper com ela. E rompendo com essa ideia de racionalidade, eu optei por uma vida na capoeira Angola, no candomblé e no mergulho sobre o simbolismo mítico dos orixás para produzir esse pensamento que não apenas eu vejo que falta na academia, mas em primeiro lugar, algo que falta para mim, né? Para que eu possa me sentir bem no mundo, para que eu possa estar cultivando a minha alegria e para que eu possa estar contribuindo à minha comunidade com algo realmente que eu acho que faz a diferença, né? Eu não tive a oportunidade de estudar esse pensamento preto na minha graduação, não tive professores pretos. Eu pude dar um curso na FRJ no primeiro semestre de 2017 sobre filosofia africana, universidade pública. A maioria dos meus alunos eram pessoas negras, pessoas LGBTQI, né? E a nossa maneira de produção desse curso foi bastante diferente. Para ter um exemplo, teve uma pessoa, uma mulher trans, que foi na primeira aula e depois chegou e falou: olha, eu vi que você tinha passado um tema sobre o livro, que se chamava Uma Ideia de Filosofia Negro-Africana, do Marciano Toá, filósofo camaronês, mas eu não pude assistir o curso porque eu trabalho. Mas eu fiz um trabalho que me interessa, sobre transfeminicídio. E era um trabalho de excelência incontestável, sabe? Então, assim, eu acho que falar de filosofia africana numa universidade pública, no momento que a gente está tendo, né, com uma diversidade de alunos, precisa de maleabilidade, de jogo, de Exu, né? Ou seja, eu não poderia reprovar essa aluna. Pelo contrário, eu devia promover todas as condições básicas para ela continuar o caminho dela. É isso. Pode ser no final. Se vocês quiserem falar agora também. O que vocês preferem? Agora ou no final? Aí seria quanto tempo agora de pergunta? Não, pode ir. Ó, lá atrás também seria. Claro. Pegar o microfone. Pegar o microfone, espera aí. Acho que tá lá atrás, ó. Boa tarde. Eu peço desculpa. Primeiro eu agradeço, né? Eu gostei muito da explanação. Eu peço desculpa para a minha crise que eu quase que deu aqui, espero não ter atrapalhado. De nada. E eu queria saber, assim, se você pode falar um pouco sobre a questão do ódio. Eu achei muito interessante na visão dos orixás. Como que a gente lida com essa avalanche de ódio que está nos cerceando, né? Constantemente faz uns 2 anos aí, talvez. E a gente sabe que vai aumentar cada vez mais, talvez, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, por gentileza. Muito obrigada. Será que faz mais? Quer fazer mais um? Aqui tá perto, não precisa nem microfone. Fala que o pessoal tem que te ouvir rápido. Ah, verdade. É que você trouxe muitos nomes, infelizmente, nunca ouvi dizer, filósofos estão produzindo e produzem, não só no continente, mas provavelmente aqui na América, na diáspora. E aí eu queria trazer um problema que eu cheguei a comentar contigo, da questão da autonomia, né, que você trouxe no seu discurso. Você trouxe essa questão da autonomia, que eles estão preocupados com isso, né, de como pensar por nós mesmos, sem ficar
na bota do europeu, ou pensar com na cabeça deles, utilizar os conceitos deles. Porque, pelo que eu estou acompanhando, pelo que eu estou lendo dos livros, e acompanhando as leituras sobre Marcos Garvey, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, enfim, todos eles estão tratando da questão do protagonismo, porque foi rompido historicamente a capacidade do negro, das pessoas afrodescendentes pensarem por si mesmos, foram cerceados, enfim. Então, esses dois conceitos, como trabalhar esses dois conceitos? Né? Protagonismo e autonomia, porque por mais que eles sejam bem semelhantes, há uma questão de, no caso do protagonismo, não ser coadjuvante. Eu não vou falar a partir do branco na minha frente, para ter autorização dos demais. E a questão da autonomia, que eu estou pensando, é justamente isso, ser produtivo, criar. É uma arte de criação, e aí entra até o seu papel como artista, né? Eu vou citar um exemplo para não demorar muito na pergunta, dessa problemática, né? Que estou pensando atualmente. Uma amiga minha aqui, ela está com exposição sobre os poemas dela de 3 jovens negros, aqui na Unifesp, no prédio anexo. Poucas pessoas vão lá recentemente. Mas eu tirei algumas fotos dos poemas dela e divulguei no meu WhatsApp, e divulguei para um amigo meu que ele é formado em letras, pedi a opinião dele e ele falou que aquilo não era poesia. Eu falei, qual é o critério de poesia? Quais são os critérios? Porque eu percebo que é diferente os poemas produzidos por pessoas brancas e pessoas negras. Se são diferentes, os critérios não podem ser o mesmo. Então, está implícito aí a autonomia e protagonismo, assim. E como trabalhar filosoficamente isso? Como tentar se libertar, digamos assim, se emancipar nesse sentido? E aí entra até uma questão da filosofia da ciência. Como criar critérios? Será que é necessário criar critérios de avaliações? É mais ou menos isso. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta aqui, para todo mundo ouvir? É uma pergunta simples, eu acho que dá para somar ela às outras perguntas para responder. Tá gravando. Oi. É uma pergunta até que simples, talvez não para responder ela diretamente, mas como uma maneira de somar nas outras perguntas. Em alguns temas, no que eu estudo, eu utilizo o materialismo, tratar no singular, você coloca um reducionismo muito grande. No Pensamentos e Filosofias Africanas, tratar no singular, eu gostaria de saber que prejuízo traz, ainda mais tendo em vista que tem uma filosofia europeia dominante e coloca já como os pensamentos africanos como marginal. Eu queria saber o prejuízo de tratar no singular. Como assim, no singular? Filosofia africana, pensamento africano, de forma que reduz, coloca como algo uniforme, sendo que é bem plural. Massa. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, qual é o seu nome? Ana. Tem que falar no microfone. Né? Então, essa... Oi. O ódio, da maneira que eu vejo, é um problema filosófico, tanto que foi pensado por Spinoza de uma forma que eu acho bem lúcida, né? Da maneira que ele formula esse sentimento, ele acreditando num ser universal e dizendo que é uma tristeza acompanhada da ideia de um objeto exterior, para mim é bem evidente, né? Estou com ódio de alguém, eu sinto uma angústia e tal. Porém,
essa experiência do ódio, eu a penso justamente nessa situação colonial que a gente vive, nesse embate, nessa sociedade dividida, que é a nossa sociedade contemporânea, não apenas a brasileira, mas no mundo inteiro. A gente vive uma divisão do trabalho, a gente vive uma divisão racial, a gente vive uma divisão de gêneros, a gente vive numa sociedade que, para se perpetuar, precisa da divisão. Nesse sentido, o ódio acaba entrando nesse contexto como um sentimento muito confuso, porque o meu ódio vai ser diferente do ódio da pessoa reacionária, da pessoa conservadora, ou seja, assim, pegando essa ideia de pessoa conservadora, não como um caso específico, mas como um tipo, uma figura conceitual para o pensamento. Supomos que uma pessoa conservadora quer manter o estado de coisas tal como ele está, né? E pensamos que uma pessoa transgressora quer transformar aquela situação de vida. Por quê? Penso eu, uma pessoa que está sendo na situação do oprimido, ela não come, ela não vive, ela não trabalha, ela não tem as mesmas condições de cuidar de sua saúde da mesma forma que uma pessoa que está numa situação de conservadora está. Então, nesse sentido, eu vejo pelo menos dois ódios diferentes. Pegando o tipo da pessoa conservadora, eu creio que esse ódio, ele tem uma ligação profunda com a experiência do medo. Medo no sentido de que a pessoa não aceita perder a segurança das condições dela. Aí eu pego um exemplo, inclusive, do pensamento ocidental, do Nietzsche. Aquela figura que ele apresenta na genealogia da moral, da besta loura, né? A besta loura é aquele conquistador ariano que desce do norte para o sul, exterminando os outros povos e se estabelecendo, né? Aí do ariano vai se formar os aqueus, vai se formar o povo aqueu, que é o grande povo grego dominador, vai se formar o Império Romano. Um pensador chamado Carlos Burr, que é um intelectual cubano, ele faz uma interpretação dessa história de conquistas e migrações a partir do continente africano. Além disso, tem o Cheikh Anta Diop, que é um filósofo do Senegal, que apresenta o berço da humanidade como sendo um berço setentrional ao norte e um berço meridional ao sul. Tanto os povos do sul quanto os povos... Isso aí a gente coloca de 200 mil a gente coloca a partir de 12 mil anos atrás, que é quando, segundo as pesquisas do Cheikh Anta Diop, as pessoas brancas começaram a aparecer na Terra, né? O ser humano surge há 250.200 anos na África. O ser humano preto, de pele escura. Os brancos começam a surgir há 12 mil anos. A partir de 12 mil anos, esse encontro de populações acontece esse encontro de populações. E esse ser humano do norte, branco, destrói todos os povos do sul. Essa é a tese do Carlos Burr. Nesse encontro, o sentimento do ódio está relacionado com o medo. Do ponto de vista do oprimido, né, você pega as populações ameríndias, você pega os povos amarelos, você pega os povos africanos, o ódio se torna um motor revolucionário. É aquela célebre ideia do terror também, pegando o exemplo da Revolução Argelina, né? Essa ideia do terrorismo, a ideia do terrorista, ela aparece na Revolução Argelina a partir do discurso colonial francês, atribuindo essa pecha de terrorista ao Exército de Libertação Nacional, que fazia parte da frente política chamada Frente de Libertação Nacional. Os caras resolveram agir com violência, transformar o ódio deles em ação,
para suprimir uma situação colonial. São algumas ideias sobre o ódio que eu tenho. O próprio exemplo do racismo, não digo só antinegro não, mas o machismo, todos esses sentimentos opressores têm como base o ódio. Um sentimento confuso, ainda mais hoje em dia, que a gente vive num mundo onde a informação circula com uma rapidez estonteante. Como a gente aqui no Brasil tem referências de experiências de vida, tanto do norte como do sul, e a gente, cada vez mais, um número maior de pessoas sendo colocada naquela situação de pobreza, de miséria, de exploração e de escravidão, né? A maior parte da população mundial, que não é apenas preta, está sendo colocada nessa situação de escravidão que apenas os povos africanos foram colocados na época das grandes navegações. À medida que as pessoas vão perdendo a segurança na sua maneira de manter uma certa estabilidade na vida, o medo e o ódio começam a aparecer. Eu acho que eu não tenho realmente uma resposta para como lidar com o ódio hoje em dia. A gente precisa lidar no ódio. A única coisa que eu sei é que o ódio do oprimido precisa ser trabalhado de alguma forma para justamente transformar essa situação de opressão. O meu exemplo é esse. Eu venho de uma parcela da população oprimida há séculos. Eu escolhi, através da arte e da filosofia, trabalhar esse meu sentimento. Porque eu não tenho coragem de matar um semelhante. E eu sou capaz de me ver como semelhante em todos os seres humanos. Embora alguns seres humanos não tenham a capacidade de me ver como um semelhante. Então, a minha opção, a minha escolha foi essa. Trabalhar artisticamente e teoricamente essa minha vida afetiva para que eu possa continuar vivendo e, quiçá, melhorar as condições de vida da minha família e do meu povo. Eu não sei se eu consegui te responder, mas apenas apresentei um panorama do que eu penso sobre o ódio mesmo, né? Eu acho que, a longo prazo, que a gente precisava de uma revolução cultural e na área da educação também. Sobre autonomia e protagonismo, por mais que, pegando Garvey, Lélia, Beatriz Nascimento, a gente possa ter uma confusão sobre a maneira de entender isso, eu acho que se a gente pegar o conceito de afrocentricidade do Molefe Ketia-Sante, eu não sei se você teve a oportunidade de ler esse texto, as coisas começam a ficar mais evidentes assim, né? Afrocentricidade é um conceito que prima pela agência das pessoas africanas, né? É a ideia de você se colocar como sujeito do texto, sujeito da sua vida e não mais como objeto. A autonomia está nisso, você estipular as suas próprias leis, as suas próprias regras. E o protagonismo, né, é você estar em primeiro lugar. O que eu posso falar para você é a maneira que eu vejo, que para mim é a mais honesta, mas eu acho que é de cada um. A gente tem que perceber onde colocar a nossa honestidade, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente forte, onde a gente se arrepia. A minha é justamente promover consistentemente uma crítica da produção do pensamento racional, né? E tentar colocar poesia, tentar colocar meu corpo, tentar colocar o teatro em diversas áreas que eu atuo, tanto na academia quanto nas organizações políticas, né? Produzindo, por exemplo, uma escola de teatro para as pessoas, evidentemente com uma base, com uma produção de conhecimento voltada para a matriz africana, né? Porque eu acho que precisa isso, né? Isso, no primeiro lugar, a gente favorece, valoriza a autoestima das pessoas pretas, né? A gente produz conhecimento, a gente inova em termos de conhecimento, e eu acho que a gente proporciona uma gama de saberes que, para as gerações vindouras, vão estar mais
palatáveis, eu já consigo com mais facilidade, né, pensar além do que eu pensei. Por exemplo, eu não tive nada disso na minha graduação. Já pude proporcionar para os meus alunos um outro tipo de conhecimento. Eu acho que assim, a gente vai construindo, vai trabalhando, vai somando os afazeres, e quem sabe um dia a gente consiga pensar essa autonomia. De fato, eu acho muito difícil, desde que pensamos em língua portuguesa, desde que as instituições educacionais estão absolutamente enraizadas na nossa sociedade e nos nossos corpos, né? Por mais que a gente queira falar em termos de um pensamento pan-africanista, nacionalista africano, a gente está com a ideia de nação, que é eurocentrada. A gente está com a ideia de ontologia, que é uma percepção grega da produção de conhecimento. Então é uma questão muito difícil você trabalhar essa autonomia. Eu acredito que uma maneira satisfatória de produzir isso é você ter a capacidade de ir e de voltar, é você estar no fluxo contínuo. Esse movimento que fica exemplificado pelo próprio trânsito de africanos pelo Atlântico, Caribe, América, África e Europa, né? É você saber lidar essa perspicácia, essa qualidade de Exu, daquele que transita, daquele que é indefinível, mas é aquele que tem uma raiz, é o primeiro criado da existência, né? Então, é o jogo da capoeira, é você fazer um golpe e saber receber o outro, se esquivar, entrar saindo e sair entrando, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver aptidão, coragem e honestidade e alegria para estar nesse trânsito, talvez essa questão da autonomia se torne mais evidente. Razão, Gabriel, não existe uma filosofia africana, né? São diversas filosofias, não existe uma filosofia ameríndia. A gente precisa considerar essa diversidade. E tudo que, pelo menos eu vejo que meus colegas que estão pesquisando, fazendo essa pesquisa agora, eles querem afirmar essa diversidade, querem acabar com o pensamento único. É isso que eu quero também. Tem esse filósofo africano chamado Poulan Ontonti, que ele é da Costa do Marfim, da aula do Benin, que denuncia a presença de uma ideia chamada mito da unidade, né? Mito da unidade africana, que procura reduzir todas as diversidades de todas as culturas a uma ideia de que a África é uma cultura só, que é uma coisa só. Quando isso acaba empobrecendo, teoricamente, a produção dos saberes, né? Isso acaba empobrecendo, inclusive, a experiência de cada sociedade específica. Eu acho que em filosofia a gente precisa ter essa noção, precisa cuidar disso, para não reduzir, né? Evidentemente, o Wolof pensa diferente do Yorubá, que pensa diferente de um Kikongo, de um Bundu, de um Ovimbundu, de um Swahili, de um Ashanti. Porque a gente não tem hoje em dia a gente não tem acesso à diferença de cada cultura dessa. A gente não tem como saber as diferenças entre cada, as especificidades, né? Porém, é uma denúncia feita pelo próprio continente africano de que não devemos tomar a África como uma coisa só. E isso temos razão. Porém, do ponto de vista político, em filosofia a gente tem que ter dimensão dessa diversidade. Mas do ponto de vista político, Sheikh Anta Diop pregou a unidade cultural africana como uma das bases do pan-africanismo, como um movimento político e filosófico de união de todas as pessoas africanas no mundo em prol de uma separação, de uma verdadeira emancipação em relação ao Ocidente e na produção de uma vida realmente digna para os povos africanos. Ou seja, então é muito complicado. Você precisa saber em que área você está atuando para poder falar as coisas, para poder defender os princípios. Porque os princípios aplicados na hora da filosofia são uma coisa. Os princípios aplicados na hora de fazer política são outra. Porém, eu ainda coloco isso como pergunta. Será que as duas coisas estão realmente separadas? Enfim, eu não sei, estou pensando isso. É aquela habilidade que eu acho que a gente tem que cultivar de saber entrar e saber sair dos lugares, né?
Mas são duas coisas válidas. Existem movimentos históricos que defenderam a unidade africana e movimentos filosóficos que a criticam.